Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Argentinos Júnior rompeu ligações com o Corinthians. A relação que era boa ficou bem ruim. A dívida é sobre o Fausto Vera, volante Fausto Vera. E esta dívida pode gerar um transfer ban ao Timão. Eu vou te contar todos os detalhes logo depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta segunda-feira, dia 16 de outubro. Corinthians que se reapresentou na manhã desta segunda-feira. Os jogadores tiveram folga no dia de ontem e hoje já retomaram as atividades agora, pensando no jogo contra o Fluminense na próxima quinta-feira, lá no Rio de Janeiro. Mano Menezes contou com todos os jogadores em campo, inclusive Renato Augusto, que mais uma vez participou de todas as atividades com os outros jogadores, e isso leva a crer, e a tendência é que ele esteja em campo contra o Fluminense. Trabalhou muita saída de bola, muita pressão no campo adversário, fez, claro, o trabalho que ele vem fazendo e que ele vem exigindo bastante de todo o elenco, tá? Então, hoje, os jogadores já trabalharam, período da tarde é de descanso, amanhã os jogadores retomam a atividade. Na quarta, fazem mais um treinamento e, na sequência, viajam para o Rio de Janeiro. Será que teremos lista de relacionados? Será que o Mano vai divulgar aí pelo menos os jogadores que vão viajar? Vamos esperar, eu quero saber. Quero saber a sua opinião sobre essa preparação do Corinthians. O que você acha? Dá para confiar? Dá para acreditar que o Mano vai mudar a forma de jogar do Timão? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Aproveite esse espaço aí e deixe a sua opinião. Bom, e a gente entra no assunto agora que não tem nada a ver com o treino, mas com um dos jogadores que participam dos treinamentos, justamente um jogador que tem caído muito de produção nos últimos tempos. Volante Fausto Vera. Foi trazida a informação pela ESPN e confirmada aqui pelo 12 em Campo, tá? Que o Corinthians atrasou mais uma parcela com relação ao pagamento do volante Fausto Vera junto ao Argentinos Júnior. E o presidente do clube argentino foi além, diz que as relações estão rompidas, tá? Olha que ponto, hein? E aí que eu acho que é importante detalhar e explicar isso com calma. Tá? O Corinthians voltou, né, a segunda parcela consecutiva que o Corinthians atrasa em relação ao atrasa o pagamento, né, com relação às parcelas previstas para 2023. Fausto Vera custou aos cofres do Corinthians 5 milhões de dólares, algo em torno aí de 27, 28 milhões de reais, tá? Na época, não, né? A época, 27, 28 milhões de reais. Claro que o dólar aí sempre sobe, desce, mas vamos trabalhar em cima do valor que foi vendido à época, tá? Então, o Corinthians comprou 70% dos direitos econômicos do jogador junto ao Argentinos Júnior. O Fausto tem contrato com o Corinthians até junho de 2026, é um contrato bastante longo ainda. E a ESPN, nessa reportagem que fez, ela conversou com o Christian Malaspina, que é o presidente do Argentinos Júnior. Ele estava bastante aborrecido, tá? Principalmente quando ele foi perguntado sobre o interesse do Corinthians no Santiago Montiel, no lateral esquerdo, Santiago Montiel. O que né, o Argentino Júnior pensava em relação a esse jogador, se poderia ter algum tipo de negociação com o Corinthians, enfim. E o Christian Malaspina, presidente do clube argentino, disse o seguinte: estão rompidas as relações comerciais. Eles deveriam primeiro pagar o Fausto Vera. Tá? E ele continua. As relações comerciais estão rompidas e serão
proibidos, e eles, no caso o Corinthians, serão proibidos de contratar pela FIFA. Eles têm uma demanda na FIFA. Se não pagarem, não poderão contratar. Isso é o tal do transfer ban. Não pagou, o clube entra na FIFA e a FIFA dá um prazo. Não pagou nesse prazo, transfer ban, você fica impedido de contratar durante um período. Tá? Segundo o Corinthians, ele ainda não foi notificado pela FIFA, tá, sobre essa dívida com relação ao Fausto Vera. Segundo o clube, não existe ainda nenhuma notificação da FIFA com relação a um possível transfer ban com relação a essa dívida que o Corinthians tem com o Argentino Júnior, tá? Segundo o Corinthians ainda, o fluxo de caixa ficou comprometido pelas vendas, né, pelo não pagamento ainda das vendas do zagueiro Murilo ao Nottingham Forest e também do Lucas Piton junto ao Vasco da Gama. O Vasco, a informação que se tem é que ainda não fez o pagamento ao Corinthians, algo em torno ali de 16 milhões de reais. Tá? O Vasco não fez esse pagamento, não honrou ainda esse compromisso, e o Vasco, recentemente, a questão de alguns dias atrás, recebeu uma bela de uma grana, uma bela de uma fatia da 777 Partners, que é o gestor do Vasco da Gama, tinha que repassar esse valor ao Vasco da Gama, mas, ao que tudo indica até agora, este valor não foi pago, tá? Só lembrando que essa não é a primeira vez que essa relação entre Corinthians e Argentino Júnior dá uma estremecida, tá? O Corinthians, ele quitou em 30 de junho uma parcela atrasada, tá? No valor de 750 mil dólares, que dava em torno ali de 3 milhões e meio de reais, tá? Em uma dívida que também chegou à FIFA, mas aí foi com relação ao Matias Rojas. O Corinthians tinha que fazer esse pagamento, acabou fazendo porque corria o risco ali também de sofrer um transfer ban, tá? Pela falta de pagamento do Matias Rojas, tá bom? Isso, quer dizer, poderia impactar, né, na regularização do Matias Rojas. Então, o Corinthians precisou fazer este pagamento ao Argentino Júnior de uma parcela atrasada do Fausto Vera. Pagou em 30 de junho para poder registrar ali o Matias Rojas, tá bom? Que foi contratado na segunda janela de transferências, tá bom? Então, só para se ter ideia do quadro, o Corinthians precisa, tá? Quitar esta dívida para evitar problemas futuros. Tá? Então, existe uma insatisfação muito grande por parte do Argentino Júnior com relação ao não pagamento do Corinthians. E também existe uma insatisfação por parte do jogador, do Fausto Vera, pelo sumiço que teve no clube desde praticamente a chegada do Vanderlei Luxemburgo, perdeu totalmente o espaço dentro do clube e agora, com a chegada do Mano Menezes, eles têm conversado bastante, o Mano está tentando recuperar o jogador, principalmente a parte motivacional dele, para que ele possa ficar pelo menos à disposição, tá? Essa é a situação do Matias Rojas dentro do Corinthians. Talvez isso explique muito queda de rendimento, talvez isso esteja também incomodando o jogador. Enfim, são questões que acabam indo de encontro ali com aquilo que se espera, que é o rendimento do atleta dentro de campo, tá? Então o Corinthians precisa quitar aí 2 parcelas em atraso com o Argentino Júnior, sob risco de sofrer um transfer ban, e aí sim, claro, terá até o final do ano, até o início de janeiro, quando abre a próxima janela, para fazer essa quitação, né? Até lá, não tem condições nenhuma de contratar, seja jogador empregado, desempregado, com contrato, sem contrato, não tem mais como contratar ninguém. As inscrições, tanto do Campeonato Brasileiro, de qualquer competição, todas as competições estão encerradas, não existe mais essa possibilidade. Então, o Corinthians tem um tempinho aí para fazer essa quitação, fazer esse pagamento, para que vire o ano sem risco de transfer ban e aí sim comprometer a montagem do elenco para 2024. Repito, Corinthians alega que Murilo e Lucas Piton, esse dinheiro que não entrou,
Atrapalhou na gestão, atrapalhou no fluxo de caixa, mas é importante resolver isso o mais rápido possível para evitar que o planejamento de 24 já comece sendo comprometido em 2023. Quero saber a sua opinião sobre isso, comenta aí, que é um assunto realmente chato, mas importante, e claro que a gente tem que levar até vocês. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você for novo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal e às 9 da noite eu te espero aqui na nossa live, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado pela companhia e até mais tarde. Tchau.